É um prazer estar aqui com a Arlete, minha colega de trabalho, o professor Kleber, que está nos auxiliando aí na parte da tecnologia, e a gente está aqui hoje, né, para falar um pouquinho com você sobre algumas dicas, na verdade, para nós começarmos hoje, né, algumas dicas sobre a redação do Enem, especificamente a redação do Enem. Nós somos professora do IFMT, do campus Rondonópolis, e o objetivo é exatamente auxiliá-los, né, com algumas orientações. Os nossos encontros serão todas as sextas, às 18 horas no Mato Grosso, e nós colocamos aí na tela um e-mail, que é uma forma de interação também com vocês. Quem tiver alguma dúvida e quiser, né, tirar via e-mail, pode nos encaminhar que nós respondemos. E para nós começarmos falar sobre um pouquinho da redação do Enem, algumas informações assim, são bastante relevantes, né? A primeira, parece bobagem, mas assim, são orientações que o próprio manual de redação do Enem nos coloca. A primeira, como que a tua redação é corrigida, como que essa redação que você faz recebe a nota, né? São 2 professores, né, que corrigem sua redação, e... Saiu aqui, só um pouquinho. São 2 professores que corrigem sua redação, e quando uma nota, há uma discrepância muito grande na soma total, porque são 5 competências, se houver acima de 100 pontos de diferença, essa nota, ou se em uma das competências houver uma diferença de 80 pontos, essa redação ela vai para um terceiro corretor. Se houver ainda uma discrepância, essa redação vai para uma banca, e ela é avaliada presencialmente por 3 professores, até chegar a uma nota, a um consenso. Uma orientação muito importante é com relação aos textos que alguns alunos, trechos principalmente, né, que alunos copiam, que sejam da proposta, né, dos textos motivadores, ou de alguma questão do caderno de prova. Esses trechos, eles não são considerados no cômputo das linhas. Tá? Então, a redação 30 linhas, se você copiar 3 linhas, essas 3 linhas serão desconsideradas. O outro aspecto muito importante é a letra. Alguns até perguntam, posso usar a letra de forma? É melhor você usar uma letra de forma que a sua letra não seja compreendida. Porque se não compreender, se o corretor não compreender seu texto, é possível que você não tenha a redação corrigida. Definição, por exemplo, de A, de O, algumas consoantes que às vezes nós não compreendemos, né? E o corretor ele não vai fazer muita força para entender seu texto. A questão do título, que se usa na redação, ele é opcional. Ele não entra, na verdade, em nenhuma das competências. O importante dizer, são 2 coisas importantes. Título e tema são diferentes. Se você optar em pôr o título, não copie o tema que vem na proposta como título, que são opostos são diferentes, né? E a linha que você usa para o título, ela é computada nas 30 que você tem de limite para escrever. É só um exemplo para vocês observarem aí como que visualmente fica a questão da letra, como que é difícil, às vezes, para o corretor. Às vezes o aluno escreve muito, e aí para caber nas 30 linhas, ele acaba escrevendo muito pequeno, e o corretor tem dificuldade para ler o que está escrito. Aqui uma coisa importante, que alguns não dão muita relevância, né, alguns não dão muita importância, na verdade, é a questão estética. É preciso escrever até o final da linha e ter um cuidado extremo com a separação de sílabas. Às vezes o aluno tem dificuldade com a separação de sílabas e deixa espaços muito grandes no final da linha. Ocupem toda a linha e façam uma divisão de sílabas adequada de acordo com a gramática. Bom, agora é comigo, professora Arlete. Boa noite, prazer estar aqui com vocês. Eu vou falar sobre a primeira competência, a competência número 1. Essa competência vai tratar de perceber e ver o domínio da modalidade escrita que você tem. Você tem condições você tem habilidade para
escolher o registro, ou seja, você escolhe com adequação à modalidade escrita formal. Se a modalidade é escrita formal, por favor, você tem que escrever de acordo com as convenções da escrita. Cuide da grafia correta, da acentuação, da separação silábica, do uso de letras maiúsculas e minúsculas. São aspectos gramaticais que nós aprendemos desde lá da primeira série do ensino fundamental. Outros aspectos gramaticais muito importantes que vocês não podem deixar passar. Cuide da regência verbal e nominal, da concordância verbal e nominal, da flexão do nome, nome próprio com letra maiúscula, a flexão dos verbos, a questão de toda a concordância, pontuação, colocação pronominal e paralelismo sintático e semântico. Tudo isso diz respeito à gramática, é a gramática da língua portuguesa padrão, é aquela que vocês aprendem na escola ao longo de 11 anos em que vocês estão aí nos bancos escolares. Mas tem uma outra coisa que é muito importante que vai ser avaliada nessa competência, que é o arranjo da construção sintática. Não adianta nada você não ter nenhum erro de acentuação, não ter nenhum erro de regência, se você não sabe arranjar as palavras para traduzir os seus pensamentos. Nesse arranjo, você tem que se preocupar com sujeito, predicado. Às vezes você coloca um predicado, mas não coloca o sujeito. Às vezes você coloca um verbo, mas você intercala alguma oração e trunca a ideia porque não coloca o objeto direto ou indireto ou um complemento. Então, essa parte do arranjo na construção sintática é muito importante. Não basta só saber escrever corretamente dentro das regras gramaticais. É preciso fazer o arranjo sintático, é preciso fazer essa articulação para que sua ideia seja clara, e sem clareza não é texto, seria um amontoado de frases. Vamos passando para frente e vamos ver quais são os níveis, né? São 5 níveis que você pode se encaixar num deles. 0 pontos é quando é aquele desconhecimento total. Houve erros demais, muitos problemas, tanto em relação aos aspectos gramaticais, você não sabe selecionar o vocabulário, você não soube atender às exigências das convenções gramaticais. Precário, 40 pontos. É aquele texto com diversos e frequentes desvios, muitos desvios. Tem hora que seu texto vem tão assinalado que você fala, meu Deus, eu estou precisando melhorar nisso. 80 pontos, esses níveis vão valer para todas as competências, tá? 80 pontos é um domínio insuficiente, há muitos desvios, mas menos do que o do precário. 120 pontos, mediano. Há alguns desvios, mas não são tantos, eles não interferem na clareza do texto, está bem arranjado sintaticamente. 160 pontos é um bom domínio, há poucos desvios. Poucos desvios, gente, são poucos mesmo, tá? Não é, eu tive 5. É pouco? Não, 5 é muito dentro de um parágrafo. 200 pontos é aquele texto que o professor solta foguete. Por quê? Porque nesse texto excelente, você fala assim, meu Deus, esse aluno é maravilhoso, eu não preciso modificar nada. E agora nós vamos ver, vamos passar um pouquinho para frente, e vamos ver só um exemplo, que por enquanto é bem rapidamente, né, de um texto, não vai ser lido, mas olha esse texto como está crivado de desvios. Então, ao todo aí, só de aspectos gramaticais, foram 12 ocorrências. 2 ocorrências de convenções da escrita, ou porque errou em relação a maiúscula, minúscula, pontuação, adequação vocabular, também não soube escolher a palavra que melhor traduz a sua ideia. E a construção sintática. Essa construção sintática
é muito importante, gente, esse arranjo da construção sintática, porque tem relação direto com a clareza e vai permear todas as outras competências, sobretudo a competência número 4. Então, por aí, você já tem uma ideia do que seria esse texto. Ele não estaria zero ponto, mas não estaria também entre 80 a 200. E tem um problema bem precário, porque faltou clareza, e quando falta clareza, não tem gramática correta que dê jeito. Então, a competência 1, competência 2 agora com você, Rosilene. A competência 2, deixa eu voltar aqui, essa aí, ela tem a ver com a compreensão da proposta. Como bem disse a professora Arlete, nós vamos trabalhar em outros momentos essas questões de forma mais específica. A competência 2 aborda duas questões muito importantes. A primeira é a compreensão da proposta, né? Saber se o aluno compreendeu o que a proposta quer, e se ele é capaz de desenvolver esse tema que a proposta nos coloca, respeitando a estrutura do gênero solicitado no Enem, que é a redação do tipo dissertativo argumentativo. Que pode acontecer, e aí é interessante observar a questão que é um texto argumentativo, e há sempre essa especificação de que é em prosa. Alguns alunos, às vezes, ficam em dúvida sobre essa questão do termo em prosa. Prosa é todo o texto escrito em parágrafos, mas, neste caso, especificamente, dissertativo argumentativo. Então, primeira coisa que precisa observar é a compreensão da proposta. Então, nós temos aqui o tema de 2018, que foi a manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet. Eu preciso entender isso a partir, inclusive, da leitura dos textos motivadores. Eles não estão lá por acaso, eles nos orientam o aluno a seguir um caminho específico. Então, o que se esperava, o que a banca esperava? Que os alunos discutissem ao longo do texto, né, ou que propusessem já na tese, de que forma esse controle de dados que a internet possui manipula o comportamento do usuário e quais os efeitos disso. Não se esperava uma outra coisa, né? Falar diferente disso é o que o próprio manual coloca como tangenciar o tema. Então, eu preciso compreender a proposta. Para isso, eu preciso fazer o quê? Ler bastante, atentamente, todos os elementos que aparecem ali, tá? Esse outro tema aqui, que é o texto que a professora Arlete colocou na competência 1, suicídio entre os jovens, como resolver este problema? Então, nós temos aí uma proposta de redação. O que se espera pela própria pergunta, nós temos um texto, nós temos uma proposta que já direciona. É preciso que o candidato compreenda isso, né? De que forma eu preciso apresentar no meu texto de que forma eu consigo resolver o problema do suicídio entre os jovens. Não dá para falar sobre o suicídio de uma maneira geral, é entre os jovens, né? E quando você não faz isso que o tema solicita, você não foge ao tema, mas você dá uma tangenciada. Eu marquei em vermelho nesse parágrafo, que é o parágrafo de introdução, o que o aluno pretendia colocar como tese, mas ela não aparece de forma bem explícita, né? Que é uma outra coisa que é avaliada nessa competência. Além de compreender a proposta, ter certeza de que você está escrevendo sobre aquilo que o tema nos coloca, é se você respeita isso dentro da estrutura do gênero dissertativo argumentativo, que são a introdução, desenvolvimento e conclusão. Ah, mas é simples? Não. Na introdução, é necessário que a tese ela fique muito clara, né? Ela fique bem específica, necessariamente não, mas é importante que você coloque no final, você vai fazer essa introdução, né? Nós vamos trabalhar o parágrafo de introdução no outro momento, mas só para a gente compreender isso. Isso que está em vermelho, por exemplo, ó, né, que é sobre o tema Caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil. Então, de que forma, né, como é que eu consigo combater essa intolerância? Só o finalzinho do parágrafo, vejamos o que o candidato coloca. Com isso, surge a problemática do preconceito religioso, que persiste intrinsecamente ligado à realidade do país. Ele traz aqui agora a tese, né, o que ele vai discutir. E é interessante isso,
que a tese vem explícita e eu já sei de que forma o aluno vai conduzir o texto, o candidato vai conduzir o texto dele. Eu sei que ele vai falar sobre a insuficiência de leis e sobre a lenta mudança de mentalidade social. E aqui ele já me diz o que o tema pede, que são os caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil. Então, eu já tenho um desenho do texto de que o candidato vai produzir. E dentro desse item a ser avaliado, também os 200 pontos, né, tem as especificações de que forma o aluno atinge determinado ponto. Então, por exemplo, 0 ponto. Fuga ao tema. Fuga ao tema ou não atendimento à estrutura do texto dissertativo. Se o aluno fizer isso, a redação dele nem será mais corrigida. Aí ele zera já. Então, ele já está descartado do processo da correção da redação. 40 pontos, ele vai tangenciar o tema, né? Quer dizer, ele não foge ao tema, mas ele não se atém ao que o tema de fato propõe. 80 pontos, ele desenvolve o tema, mas ele recorre a cópias, isso é muito importante, porque eu posso usar os textos motivadores, mas eu não posso fazer cópia deles. Além de descontar as linhas, eu vou perder ponto aqui na avaliação. Os 120 pontos são argumentações previsíveis, o candidato não demonstra um conhecimento bom da temática, e só fazendo um parênteses, é importante dizer isso, que não há curso de redação que resolva o problema do conhecimento teórico sobre o assunto. E aí a recomendação para aquele que tem, né, quer fazer Enem, que leia bastante, para que você consiga colocar dentro dessa estrutura o conhecimento que você teve ao longo da sua vida. E os 160 pontos, com relação à argumentação, ela já é mais consistente, tem um domínio do texto argumentativo, mas ele não chega a um texto de excelência, como é o caso dos 200 pontos, que ele vai demonstrar conhecimento cultural, relação com outras áreas de conhecimento, ele demonstra um excelente domínio do gênero. Agora vamos falar sobre a competência 3, que é uma competência importantíssima. É aquela parte em que você vai convencer, vai usar de todos os meios para convencer o leitor a acreditar no ponto de vista, na tese que você se propôs a defender lá na introdução, que está aí cobrada na competência número 2. Então, aqui, eles vão cobrar a sua capacidade, a sua habilidade de selecionar as melhores ideias, porque vem um monte de ideia, mas qual vai ser a melhor? É a sua capacidade de relacionar essas ideias entre si e também para contribuir para a defesa da tese. Como você vai organizar tudo isso? Imagine assim, eu quero usar uma frase de um filósofo para fundamentar isso, ou então eu quero usar aqui um trecho de uma música. Tudo isso você vai organizando, nem que seja na mente. Só que tudo isso tem que estar bem interrelacionado. Tudo em favor da tese que você inseriu lá na introdução. Essa introdução tem que aparecer uma tese muito bem definida para você não se perder. Então, veja que aqui é que você vai mostrar a sua capacidade de inteligir, que seria a sua capacidade de fazer escolhas dentre todas aquelas ideias que você adquiriu ao longo da sua vida, fora da escola, dentro da escola, sobretudo, mas se relacionando com tudo que você tem visto no mundo, para você convencer o leitor, usando o argumento. Não basta você dizer algo, não basta você colocar sua opinião, é preciso que você fundamente, é preciso que você prove. Então, nesta competência número 3, a inteligibilidade, a clareza do texto é levada muito em consideração. Seu texto tem coerência, os argumentos que você usou são plausíveis, ou seja, estão bem interrelacionados, eles são consistentes ou basta um ventinho de nada para derrubá-los? Eles estão bem articulados entre as ideias, e essa articulação também está bem relacionada com a tese em si?
Outra coisa importante, a progressão temática, pessoal. Não podemos ficar amassando barro. A gente chama de tautologia, diz de um jeito, diz a mesma coisa de outro jeito, não. Não pode ficar amassando barro. Vocês não devem ficar na circularidade, vocês têm que progredir. Sabe aquele texto que você fala, puxa vida, eu saí desse texto melhor do que eu entrei, porque essa pessoa escreve bem, escreve com clareza, ela tem bons argumentos, ela sabe escolher os melhores. E nessa competência, essas ideias, o corretor percebe, se houve um planejamento na sequência lógica, tem que ter uma sequência lógica entre os períodos, entre os parágrafos, porque se não houver essa sequência lógica, é isso que vai dar a coerência ao meu texto. Eu tenho que ter um porquê. Se eu me propus a defender tal ideia, eu tenho que defendê-la. Custe o que custar, eu vou buscar lá na minha, fazer umas conexões e vou buscar aquilo que eu tenho de melhor. Eu vou selecionar aquilo que eu tenho de melhor para convencer o leitor. Esta parte é muito importante. Não se esqueça de que vocês, pode passar, Rosilene, não se esqueçam de que vocês podem até usar, e pode sim, fundamentar as suas ideias com alguma informação do texto de apoio. Mas eu quero lembrar para vocês que a argumentação baseada somente nos textos de apoio é previsível e ela pode gerar menos pontos do que aquela que você extrapola os textos de apoio. Não é que você deva desconsiderar os textos de apoio, mas se você não tiver ideias, melhor que você use as dos textos de apoio. Mas se você consegue selecionar e lembrar de relacionar outros conhecimentos de várias áreas, use isso à vontade. Então, o que conta ponto aqui, mesmo 200 pontos, é essa argumentação consistente, com bases sólidas, bem fundamentado, sabe aquele repertório produtivo, aquele que vai mexer com o leitor? E aí vem essa sequência dos níveis, e o 0 ponto é aquilo, fuga ao tema. Se você perdeu o ponto na competência 2, já era. Aqui também você perde, porque não vai valer 0 pontos, mas você vai continuar concorrendo. Não, sua redação já foi para o lado de lá. Então, nós precisamos ter muito cuidado com a competência número 3, tá bom? Podemos continuar? Aí eu tenho um texto, eu coloquei aí, mas não é o momento agora, porque nós temos pouco tempo hoje. Hoje seria mesmo só para falar sobre essas competências, e ainda temos mais duas, né? A competência 4 e a 5. A 4, a Rosilene vai comentar agora. Essa competência 4, ela tem muito a ver com aqueles conhecimentos que vocês estudam em sala sobre, por exemplo, as conjunções coordenadas, subordinadas, uso dos pronomes, pronomes possessivos, demonstrativos, todos os pronomes de uma maneira geral, além de, por exemplo, de sinônimos, o próprio recurso da pontuação que também contribui com a coesão de um texto. Então, a competência 4 tem a ver com os mecanismos linguísticos para a construção da argumentação. São os elementos de coesão. Eles estabelecem o nexo entre as orações, os períodos, os parágrafos, e são responsáveis também pelo encadeamento do sentido de um texto. Né? Se a argumentação, que a professora Arlete fala na competência anterior, que é a parte significativa, a parte semântica, é o que nós chamamos de superfície profunda do texto, que é o que é avaliado na competência 3. Nessa competência, é a superfície textual, que diz respeito exatamente sobre algumas conjunções ou locuções que nós usamos no texto. Aqui seria aquele sentido de você não colocar uma oração ou uma frase apenas jogada no texto, disposta uma do lado da outra. Elas precisam estar relacionadas. Há alguns autores que chamam a coesão textual de como se fosse uma linha de costura. Ela vai costurando as ideias, estabelecendo o sentido entre elas. Nesse exemplo que vocês estão vendo aí, eu marquei alguns dos elementos coesivos
que são responsáveis pela construção. Então, quando eu vejo, por exemplo, um afinal, eu, como leitora, eu já sei que pela frente vem uma ideia de conclusão. Assim como quando eu vejo um todavia, eu sei que a ideia que vem pela sequência é de oposição. Então, quando a gente estuda as conjunções, por exemplo, as coordenadas, eu sei que as conjunções adversativas vão ser utilizadas exatamente para estabelecer, introduzir uma ideia de oposição. Aquela ideia seguinte será de oposição. Então, ela direciona o sentido do texto. Eu chamo a atenção aqui em especial para a palavra que. É muito comum nas produções escritas haver uma repetição muito grande do conector que, porque ele exerce, na língua portuguesa, muitas funções morfossintáticas. Então, o que pode ser preposição, pode ser pronome, conjunção, substantivo, várias classificações gramaticais. E, por conta disso, ele tende a aparecer muito no texto. Então, quando você perceber que utilizou muito a palavra que, tente substituir, porque ela pode, por exemplo, sendo um pronome relativo, ela pode ser substituída por um outro pronome relativo de igual valor. Então, esses elementos são importantes exatamente para você dar essa sequência ao texto. Uma outra coisa que é muito avaliada aqui, além de perceber se o aluno, se o candidato está estabelecendo esses nexos entre as orações, entre os períodos, é se ele tem um conhecimento linguístico sobre esses elementos. Será que o candidato usa só o quê? Será que ele usa só o pois, só o porquê? Então, é preciso ampliar esse universo do conhecimento das conjunções, por exemplo, para você não ficar usando sempre a mesma. Tem um conector que eu sempre falo para meus alunos, eu bato sempre na mesma tecla, porque gostam demais de usá-lo nas produções escritas, que é o pronome relativo onde. Ele tem uma utilização muito específica, onde é um pronome relativo com a função sintática de adjunto adverbial, ponto. O que isso significa? Ele só pode ser usado para retomar lugar. Em nenhuma outra situação. Ele não é um conector de conclusão, como muitos usam. Então, neste exemplo aqui, só uma humanidade onde reine a civilização do amor poderá gozar da paz autêntica e duradoura. Ele está fazendo referência ao substantivo humanidade. E humanidade não é um lugar. Então, ele está sendo usado indevidamente. Eu poderia usar só uma humanidade em que ou na qual reine, eu posso usar qualquer um desses dois, mas o onde especificamente só para retomar lugar. E aí, só para finalizar essa competência, existem os conectores que fazem referência, por exemplo, aqui, outro tipo de epidemia que, ele retoma o outro tipo de epidemia. Esse tipo de conector, ele tem um referente, então ele é chamado de conector referencial. O afinal, que dá sequência ao texto, mas não retoma nenhuma expressão, ele é um conector sequencial. E é preciso ampliar para a gente conhecer vários para poder diversificar na produção escrita. Também são, assim como as demais competências, né, as pontuações aqui, 0 ponto se nós tivermos um texto totalmente, né, sem articulação, ideias soltas, jogadas, e aí as demais pontuações dependendo de como você usa esses recursos. Então, 200 pontos para aquele que tem um repertório, além de usar corretamente, né, o pois no lugar certo, o porquê no lugar certo, ele tem um repertório diversificado. Tem acontecido uma situação que eu tenho observado nas produções escritas, alguns alunos têm olhado as redações nota 1000, por exemplo, na internet, e estão reproduzindo os mesmos conectores que se utilizam. E, às vezes, quando se reproduz demais o mesmo, dá a impressão de que falta um pouco de criatividade e de conhecimento de outros. Acaba virando um chavão usar aquele mesmo recurso. Então, tentar diversificar os elementos linguísticos na produção escrita. Agora, a última competência a ser avaliada, muito importante também, e que exige uma certa visão
de um cidadão, de um bom cidadão. Porque todo bom cidadão é aquele que, diante de um problema, ele sabe muito bem trazer uma solução, que é aquela pessoa que não sabe, não nasceu só para criticar, nasceu para interferir, para intervir diante de um problema. Como todo tema da dissertação argumentativa é polêmico, nada melhor do que o Enem cobrar uma proposta de intervenção para esse problema. Agora, como é feita essa pontuação? Então, olha, o que você precisa saber? Elaborar essa proposta de intervenção, mas de maneira que seja muito concreta. Para essa proposta de intervenção ser completa e concreta, é preciso, sabe aquela história da política, que fala assim, falou que vai fazer uma ponte, mas não falou como, com que dinheiro, quem vai fazer, como vai fazer, é a mesma coisa. Quando nós propomos algo para solucionar um problema, nós precisamos dizer quem vai fazer, quais são os agentes, quais são as pessoas, o governo, a sociedade, o aluno, o professor, não sei, é de acordo com a discussão desenvolvida lá em cima. Quem vai fazer, como vai fazer, se quiser colocar um quando, um para quê, também é importante, que é o quem, o para quê e o como. Esses 3 pontos são muito importantes, mas você pode também deixar mais claro. O que eu falo é que, às vezes, não cabe você dizendo a importância disso, mas você pode dizer também a importância, por que tal solução é importante. E importante sendo feita por fulano, por isso, por isso, por isso, para que se possa, né? Então, essa intervenção é muito interessante. Agora, vão lembrar que na conclusão não é só a proposta de intervenção. Essa proposta de intervenção tem que estar elaborada de acordo com o tema que foi exposto lá em cima, com a tese, na verdade. Então, você retoma a tese de uma maneira brilhante, de uma maneira, sabe aquela carta que você esconde na manga e na hora do vamos ver mesmo, você coloca aquela carta, e já propõe essa intervenção. Também de 0 a 200 pontos. Se você não colocar proposta nenhuma, é 0. Se você colocar uma bem meia boca mesmo, intervenção vaga, prepara, mais ou menos relacionada ao assunto, 40. Se elaborar de forma insuficiente ou não articulada com a discussão, é 80. Agora, quando é muito boa, articulada a discussão e tal, aí sim, detalhada, relacionada, quem vai fazer, relacione com o tema. Por isso que eu falei que é importante retomar a tese. Relacione com o tema, articule com a discussão, coloque-se no texto, você é autor do texto, não fique preso àquele fulano, aquele alguém que mandou você fazer de tal jeito, porque a escrita é nossa, é importante que você se coloque no texto, porque muitas vezes a gente acaba indo mal porque fica preso a alguns padrões estabelecidos ou pré-estabelecidos e que não são nossos. É de maneira simples, mas é uma coisa nossa, é uma ideia nossa, desde que tenha coerência, coesão, clareza, boa pontuação, tudo isso que foi pedido aí, parabéns, nota 1000. Aqui seria só mais um exemplo, mas como nós determinamos 5 minutos para cada competência, né? Eu coloquei aí um exemplo de uma boa conclusão, que nada teria aí seus 200 pontos, com certeza. Isso. A gente quer agradecer, né, professor Arlete, professor Kleber, e nosso próximo encontro, nós vamos começar a trabalhar especificamente alguns aspectos, com exemplos, para ficar mais claro e poder contribuir com a produção de texto de vocês na redação do Enem.
Espera só um pouquinho, tem uma pergunta aqui da Maria Fernanda. Ela diz que sempre fica em dúvida se escrever a redação na segunda pessoa em algum momento ou nela, como um todo, vai tirar pontos. Maria Fernanda, a segunda pessoa é tu. Eu acredito que você não use a segunda pessoa do singular e acredito que muito menos a do plural, que é vós. A redação é um texto de cunho científico, que tem um momento lá que vai ser cobrada a estrutura do texto, eu acho que é na 2, né, Rosilene? Dois. Então, na 2, na estrutura, todo aluno tem que saber que a redação deve ser escrita em terceira pessoa do singular, de maneira impessoal, que vai ser um dos tópicos que nós vamos trabalhar nas próximas aulas. Agora, o que o Enem tem aceitado é a primeira pessoa do plural. Percebemos, falamos, contamos, mas eu gosto sempre de exigir dos meus alunos a terceira pessoa do singular, por ser a dissertação um texto de cunho científico que exige a impessoalidade. Tá bom, Maria Fernanda? A segunda pessoa, Maria Fernanda, em alguns outros gêneros, você pode trabalhar a interação, que não é própria do gênero argumentativo. E essa impessoalidade, ela é necessária, tá? No caso de um artigo, Maria Fernanda, você gosta de escrever artigo. Para você se aproximar do leitor, você pode usar você, de maneira com parcimônia, claro, né? Mas você pode se aproximar do leitor usando esse você. E agora, nada de perguntar quando você isso, esquece o você não vai aparecer no texto dissertativo em hipótese alguma, a não ser que seja uma necessidade até para fazer uma argumentação. Caso contrário, esqueça essa terceira pessoa, né? Eu, tu, ele, ela, você, que está lá na terceira pessoa, certo? Alguma outra pergunta? Acho que não, é o Kleber que está sendo o nosso... E aí, se houver alguma dúvida, alguma pergunta, pode encaminhar para o e-mail que a gente colocou aí, que nós vamos respondendo aos poucos. Tá bom. Bom, Aí eu fiquei assim um pouco apreensiva, não com a aula em si, mas porque a Rosilene falou que eu tinha 5 minutos, e quem é meu aluno sabe que eu falo demais. Beijos. Tchau, gente. Obrigada, Arlete. É uma Tchau. tarefa árdua falar pouco. É.